Olá, meus amigos, André Naves falando. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre economia do cuidado. Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, acionarem a campainha, estarem atentos e participarem muito na construção desse debate político, econômico, social, muito mais racional, mais iluminado, livre dos vícios, dos erros. Eu gostaria de falar sobre a economia do cuidado, que é uma construção metodológica que já vem se aprimorando desde os estudos do Richard Rorty, quando ele mostra que a economia ela não é uma ciência autopoética. O que é uma ciência autopoética? A autopoiese foi um tema originário da biologia. Esse tema foi criado por Varela e Maturana, que eram dois biólogos e filósofos chilenos, para determinar a capacidade de uma célula se reproduzir sem a necessidade de insumos externos. Autopoiese seriam, assim, sistemas fechados em si mesmos. Ao contrário de alopoiese, que seriam sistemas abertos que bebem das fontes exteriores. Logo, esse conceito que nasceu na biologia, ele foi apropriado pela teoria sociológica, pela filosofia, até pelo direito, por nomes como Niklas Luhmann na sociologia, Gilles Deleuze, Antônio Negri na filosofia e Günther Teubner no direito. E Richard Rorty, ele partindo desses estudos, ele reconhece que a economia é uma ciência humana, que as ciências por si, tratando da teoria do conhecimento, as ciências por si, elas são alopoéticas, isto é, elas são abertas, elas não são metodologicamente fechadas em si mesmas. São muito mais que um embate entre ortodoxia, isso é, aquilo que é consensual, e heterodoxia, ou seja, uma abordagem diferente, inovadora. Uma boa teoria da ciência é aquela que se apropria do que tem de positivo em cada uma delas. Ou seja, é uma teoria muito mais pragmática, mas não é uma teoria pragmática fechada em si mesma. É um pragmatismo, como ele chamava, democrático, porque se bebe das fontes das pessoas. Lembrando-se que democracia não significa apenas vontade da maioria. Ela é constituída da vontade da maioria, mas ela também respeita as vontades, os desejos, as dignidades das minorias e possui um fim único de ampliação, de aprofundamento, de concretização dos direitos sociais. Portanto, o pluralismo ou pragmatismo democrático é aquela visão da ciência como parcela do conhecimento que se articula com as outras parcelas do conhecimento, com as outras ciências, mas ela não fica no mundo ideal, no mundo abstrato. Ela procura, sim, resolver os problemas sociais, os problemas da realidade, e sempre buscando essa finalidade de aprimoramento dos direitos humanos, de concretização dos direitos humanos. Mas o ser humano não pode ser entendido apartado da coletividade. Nesse sentido, todo ser humano possui sua individualidade. E ao possuir a sua individualidade, que está muito ligada à sua dignidade, ou seja, ao seu valor interno, à sua identidade, ele também possui uma carga coletiva, pode ser chamada de coletividade. Nós não devemos confundir individualidade, correlata à dignidade, ao valor intrínseco do ser humano, com individualismo, a deturpação ou a patologia da individualidade. Tem muito a ver com o egoísmo, que é a individualidade apartada
extirpada da coletividade. Só a individualidade concatenada, articulada com a coletividade, consegue produzir os efeitos democráticos, ou seja, o aprofundamento dos direitos humanos e sociais. E a própria democracia, a democracia como instituída, ela está fundada em padrões da realidade. Ela está baseada em preceitos da realidade. Ela busca suprir essas faltas, essas mazelas sociais. E nesse sentido, ela busca sempre aprofundar os direitos humanos e sociais. Portanto, quando Richard Rorty falava em pluralismo ou pragmatismo democrático, ele falava que cada país em si, ou cada sociedade, ou cada agrupamento, deveria buscar o conhecimento necessário acerca de seus problemas, através dos seus valores fundadores, através dos seus valores que estão plasmados, no caso brasileiro e no caso das democracias liberais ocidentais, estão plasmados na Constituição, possui esses valores estabelecidos. Valores que não podem ser esquecidos, não podem ser menosprezados, valores que devem ser realizados. Quando a Constituição fala que todos temos direito à saúde, ou que a educação é dever do Estado e um direito da sociedade, ela não está nos sugerindo o direito à saúde ou à educação. Ela está mandando a sociedade se organizar de forma que dê saúde, dê atendimento sanitário, dê atendimento educacional a todas as individualidades. E ele está obrigando cada individualidade, ou seja, cada pessoa, em seus valores, em suas aptidões, a contribuir para a realização desses valores estabelecidos principalmente no amplo rol de direitos humanos e sociais da nossa Constituição, que, em última análise, são todos os direitos decorrentes daqueles 5 fundamentais: o direito à liberdade, o direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade. Todos os direitos que são daí decorrentes são os direitos, sim, direitos humanos e direitos sociais. O nosso desenvolvimento tecnológico, econômico, nos traz para momentos de ondas ou revoluções tecnológicas. Alguns autores dizem que estamos na 4ª, nos albores da 5ª, nos albores da 6ª, como destaca Carlota Pérez. Nós não sabemos, mas elas se desenvolvem pelo surgimento de uma tecnologia disruptiva. E o que seria essa tecnologia disruptiva? Uma tecnologia disruptiva é aquela que possui um grau de tecnologia que mudará ou a forma de produção ou a forma de organização social. Ela tem essa possibilidade de mudar. Por exemplo, o carvão, o petróleo, foram inovações disruptivas. Os usos dados a essas fontes de energia. Por exemplo, a máquina a vapor ou a organização fabril apregoada por Henry Ford são meios que revolucionam, que mudam toda a nossa forma de organização, tanto produtiva como social. Lembrando que o trabalho em si, ou seja, toda a ação no sentido de interação com a natureza, ele é muito mais amplo do que o trabalho meramente dito produtivo econômico. O trabalho, às vezes, é somente criativo,
ou um trabalho que não é precificado imediatamente, mas possui um valor ao longo prazo. Mas essas ondas tecnológicas, elas começam no Big Bang. Esse surgimento dessa tecnologia ou da utilização desse meio energético ou dessa organização, desse processo inovador disruptivo. E por aí vão surgindo uma constelação de inovações que vão se formando ao lado dela, até que as indústrias vão crescendo por si mesmos, vão se apropriando dessas novas tecnologias, até que ela se torna dominante. Quando ela se torna dominante, ela entra num período de maturidade. E assim vai até o surgimento de uma outra tecnologia disruptiva. Portanto, as tecnologias disruptivas vão se sucedendo no tempo e, de acordo com o pragmatismo democrático do Richard Rorty, elas vão sendo utilizadas da melhor forma possível para aumentar o gradiente de dignidade humana. Acontece que essas revoluções tecnológicas ou essas evoluções tecnológicas começam num período maior ou menor de irrupção, que é o início do período de desenvolvimento dessa tecnologia disruptiva, em que ela vai causar um pouco de desemprego, porque as velhas indústrias estão em declínio. As velhas tecnologias não são mais tão rentáveis. E o capital financeiro torna essa nova tecnologia, acaba criando uma bolha. Também conhecido esse período como período de frenesi ou de bolhas financeiras, em que existe um intensivo investimento na tecnologia disruptiva. E essa bolha financeira aumenta a polarização, a luta de classes, a precarização do trabalho. E ela acaba gerando uma época de incerteza, que é chamado um freio de arrumação, um período de incertezas em que a tecnologia ainda não se firmou como novo paradigma, no sentido de Thomas Kuhn, que Thomas Kuhn apregava, não se tornou um novo paradigma produtivo, ela ainda não se firmou como novo e a velha tecnologia ainda não morreu totalmente. Portanto, há esse embate entre o novo e o velho, entre uma nova tecnologia que pode produzir, sim, frutos para as novas gerações, para a população, para as individualidades, e o velho, que ainda é baseado na nova ordem, nos valores anteriores, numa tecnologia menos justa, menos igualitária, menos equânime. Portanto, há essa dicotomia entre o velho e o novo. E deste conflito surge o período da incerteza, a era da incerteza, ou o período do freio de arrumação, que todos nós temos essa sensação de desconhecimento quanto ao futuro, quando aquilo que nós possuímos hoje em dia já não nos serve e algo novo vem surgindo e algo velho vem morrendo. Desse período de arrumação ou de incerteza que surgiu o termo, na verdade é um termo já bem antigo, mas esse termo começou a ser mais utilizado agora, que é o termo precarização ou precariado. Quem é o precariado? O precariado são todos aqueles que trabalham, mas que não possuem a segurança trabalhista. Ou são aqueles membros da sociedade, são aquelas individualidades subaproveitadas, que não são devidamente aproveitadas. E assim, não sendo devidamente aproveitadas, elas não possuem a capacidade de contribuir com o processo produtivo ou de contribuir até com um processo criativo e inovador, porque elas vivem sempre no fio da navalha, no limite da necessidade, e com o limite da necessidade elas não conseguem se desenvolver
ou ter percepções criativas. Como Domênico de Masi já dizia, e ele destaca que a época de ouro das cidades italianas, ele fala de Gênova, de Veneza e até de Milão, por exemplo, Florença, a época de ouro das artes dessas cidades foi ocasionada pela grande afluência comercial, e não só comercial do comércio em si, mas a grande afluência de pessoas diversas, que conseguiam aumentar, exponenciar sua dignidade. Ali estavam por causa dos recursos materiais provenientes do comércio, e que também tinham toda uma retaguarda de valores, de cultura, de religiões, de formas de pensar diferentes, e dessa fricção entre formas e valores de pensar, de existir, de atuar, surgem inovações, surgem melhorias sociais. A Deolinda foi uma artista portuguesa, uma cantora moderna de fado português, soube sentir o que se passava desde as crises de 2008, quando ela cantava o Que Parva Que Sou, uma música dela que acabou virando o hino informal da geringonça portuguesa, ou de toda essa geração precarizada, num contexto de crise de 2008, que as pessoas perceberam que todos os recursos materiais estavam indo para uma elite financeira, e que grande parte da população, os 99% então chamados, estavam sendo despossuídos ou não tinham condições de se desenvolver. Essa falta de condições para o desenvolvimento das pessoas gera um menor gradiente de criatividade e de inovações. Essa música Que Parva Que Sou, portanto, foi o símbolo da precarização europeia, o símbolo do que acontecia, uma reação à geringonça portuguesa com um movimento que acabou virando partido político Podemos espanhol, o Syriza grego. O ódio da precarização, como diz Guy Standing, acabou gerando a emergência de populismos dos mais torpes. A precarização, portanto, ela é esse fenômeno que acaba retirando dos cidadãos, das individualidades, sua possibilidade complementar de ampliar sua dignidade. Havendo isso, porque os recursos materiais criam um período de insegurança para a própria sobrevivência dessas pessoas, havendo isso, não há possibilidade de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas inovações, novas maneiras de organização política na sociedade, porque a necessidade, ela precisa ser suprida imediatamente. Ela é a antítese do planejamento de longo prazo, de uma visão pluralista e democrática, de uma visão tolerante. Portanto, nós temos aqueles precarizados ou se rebelando contra o sistema ou apoiando movimentos neofascistas, populistas, ou se resignando a isso e desenvolvendo aquilo que se chama niilismo, ou um mal do século, um pessimismo enorme. Aqueles que se rebelam contra o sistema procuram um outro tipo de populismo, e aqueles que se seduzem pelos fascismos, pelos neofascismos, também se seduzem por algum tipo de populismo. Ou seja, há sim um desperdício de uma enorme parcela social de individualidades que, como dignidades, poderiam contribuir com novas maneiras de organização social, com novas maneiras de organização política da sociedade, com novas inovações produtivas e sociais, com a ampliação dos direitos humanos, dos direitos sociais. Se nós observarmos bem, hoje em dia, no Brasil e no mundo, o Brasil é um país desigual, que 6 pessoas têm mais ou menos o mesmo tanto de renda ou de riqueza. 6 pessoas.
do que a metade mais pobre da população. O 1% mais rico recebe 25% do produto nacional. Que os 5% mais ricos recebe igual o outro 95% da população. Em que 80% da população não sobrevive com mais de 2 salários mínimos. E nós podemos extrapolar essa desigualdade que no Brasil é gritante, em vários países é gritante, mas o Brasil é um dos mais do mundo, um dos campeões. Está aqui, países africanos, países da América Latina, são os mais desiguais do mundo. Mas extrapolando isso para o mundo, nós vimos que a pessoa mais pobre dos Estados Unidos, por exemplo, ela está entre os 25% mais ricos do mundo. E nós podemos perceber também que as pessoas do 1% mais ricos foram uma das que mais ganharam renda ou dinheiro nesses tempos. Ou seja, nós estamos num daqueles períodos de incerteza, aqueles períodos em que a revolução tecnológica pode fracassar ou pode se firmar. Nós estamos nesse período e nós estamos vendo um aumento do fosso social, tanto no Brasil como no mundo, um aumento da precarização, um aumento da insegurança social. O que é a seguridade social? A seguridade social é uma construção de toda a sociedade, todo o Estado, para fazer frente a períodos de insegurança. Ela foi pensada pela primeira vez por Otto von Bismarck, o Marechal de Ferro da Prússia, unificação alemã, mas ela foi sistematizada por Sir William Beveridge, no Plano Beveridge, na Inglaterra. Otto von Bismarck colocava a seguridade social mais como um tema de segurança social ou um seguro social. Se a pessoa trabalha, ela contribui. Se a pessoa trabalha e contribui, ela tem direito. Ou seja, é uma contraprestação sinalagmática. Você dá e recebe alguma coisa. Sir William Beveridge, que no livro A Summary, ou no seu Plano Beveridge, efetivamente escrito e lançado, ele For Employment in a Free Society, ele incorporava essa noção de seguro social, componentes de assistência social, ou benefícios que são dados às pessoas pelos simples fatos delas serem individualidades pertencentes a uma sociedade. O relatório Beveridge, o plano Beveridge, foi totalmente desfigurado, ele perdeu grande parte da sua ousadia, ele foi tornado um plano bem tímido, mas ele continua até hoje a inspirar sistemas de seguridade social pelo mundo inteiro. Hoje em dia, todos os países do Ocidente, ou grande maioria, possuem em si uma legislação constitucional ou não que concede algum tipo de segurança, de seguridade social às pessoas mais necessitadas, seja porque elas trabalham e, portanto, elas possuem direito a uma contraprestação social, tal qual um seguro, seja porque elas não têm condições de sobreviver por si mesmas e precisam de uma segurança, ou precisam de uma assistência social. Na Constituição brasileira, nós temos o artigo 193, 194, na verdade, começa no artigo 193 e vai até o fim da Constituição, artigo 225, tratando da ordem social, então trata do meio ambiente, da segurança social, dos índios, das crianças, dos idosos, da cultura. Ele trata sobre vários aspectos na Constituição Federal, já retomando aquele conceito de pluralismo democrático. Mas ele estabelece principalmente que nossa ordem social ela está baseada no trabalho, mas este trabalho possui um objetivo, possui uma finalidade.
possui uma finalidade de bem-estar e de justiça social. Ou seja, é um trabalho que cria dignidade. Não é um trabalho que expolia as pessoas daquilo que elas possuem de essencial. E nesse sentido, o artigo 194 fala que a Seguridade Social assegura os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. Previdência, portanto, é aquele caráter de seguro, aquele caráter de que Otto von Bismarck falava. E a assistência já mescla pontos do plano Beveridge. Mas, mesmo assim, ela coloca o trabalho como base e o bem-estar e a justiça social como faróis de um futuro a se alcançar. O conceito de trabalho é um conceito muito mais amplo. Não é um conceito somente econômico ou produtivo. Não, o trabalho é qualquer interação com a natureza, qualquer forma criativa ou de contribuição com a sociedade, em que a dignidade, ou seja, em que a individualidade floresce em favor da sociedade, em que há uma concatenação e uma contribuição entre a individualidade e a socialidade. Portanto, Seguridade Social é um conceito amplo de proteção social. Ele possui realmente, de acordo com o artigo 194 da Constituição, o seu aspecto de seguro social, ou seja, a previdência social. Ele também possui seu aspecto de assistência social, que não é contributiva, que a pessoa possui só por necessitar, e ainda de saúde, que é uma maneira de se proteger as individualidades na sociedade, tornando-os todos sujeitos ou passíveis de atendimento pela saúde. Portanto, a previdência é aquela para quem paga, a assistência é para quem precisa, e a saúde é para quem é para todos. E os nossos investimentos públicos, portanto, porque o Estado possui o dever de, baseado no trabalho, promover o bem social e a justiça social. Ele possui o dever de, através dos seus investimentos, construir uma nova rede de proteção social, em que saiba que o trabalho está numa época de incertezas, em constante aperfeiçoamento, modificação, e esses investimentos devem ser feitos. Não podem, eles devem ser feitos. É uma obrigação estatal. Eles devem ser feitos de acordo com os valores pregoados, sacados do texto constitucional. Valores esses que, em síntese, dizem respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais e à própria eficiência no uso do dinheiro público. Portanto, ao colocar o Estado no protagonismo da rede de proteção social, nós sabemos que ele é uma maneira de amenizar as incertezas desse período tão incerto que nós temos dentro de uma revolução tecnológica pela qual estamos passando, em que os conceitos de trabalho mudam, os conceitos de inovação mudam, os conceitos de proteção social mudam e que se turvam os conceitos de contribuição individual e social no seio da sociedade. E qual a única forma de sair dessa situação em que nós estamos? É pela distribuição de renda. Mas uma distribuição de renda que seja feita de acordo com os ditames constitucionais, ou seja, de acordo com o pluralismo democrático já dito. Isso é, uma proteção social maior, que aumente a dignidade individual de acordo com a diversidade de cada pessoa. Porque a diversidade de cada pessoa é o combustível para as inovações, para a criatividade, em última análise, para o aumento de produtividade. Portanto, o Brasil não é um país que inova muito, porque ele não possui
essa carga de proteção social adequada, ele não possui um incentivo estatal adequado. E o Brasil possui uma ampla gama de aspectos que poderiam ser aproveitados. O Brasil possui uma população diversa, diversificada. O Brasil é um país em certa medida, tolerante com as diferenças, em que o diálogo, que o debate aumentam o gradiente de liberdade e de criatividade sociais. Ou seja, se nós temos esse colchão de proteção social, nós incrementamos o próprio quociente de inovação de uma sociedade. Aumentando o quociente de inovação de uma sociedade, nós conseguimos agregar valor ao que já produzimos. Agregando valor, nós conseguimos aumentar o colchão de proteção social e assim por diante, num grande ciclo virtuoso. Eu gostaria de terminar comentando uma frase da Carlota Pérez, uma grande teórica da inovação, da economia, uma teórica venezuelana, mas radicada na Inglaterra já há muito tempo. E ela fala, em qualquer ponto do tempo, os espaços do cientificamente concebível e do tecnologicamente possível são muito mais amplos do que os espaços do economicamente viável e do socialmente aceitável. Carlota Pérez. Ou seja, as inovações, o processo criativo não devem aumentar a insegurança social, mas devem aumentar o nosso gradiente de proteção social. E nesse sentido, com o aumento da proteção social, o aumento da sustentabilidade ambiental, nós teremos uma trajetória inovadora social muito mais adequada, sem percalços. Ou seja, o que precisamos é incluir os precarizados para que eles também possam não só aproveitar os frutos da inovação, mas também contribuir para novas inovações, num grande círculo virtuoso social. Em última análise, nós precisamos transformar as nossas inovações economicamente viáveis em inovações socialmente aceitáveis. Muito obrigado.